Olá, meus amados irmãos. Estamos de volta para mais um estudo sobre autoridade espiritual. Hoje nós estaremos estudando sobre o capítulo de número 3 do livro de Watchman Nee, Exemplos de rebeldia no Antigo Testamento. A rebeldia de Cã. Vamos estar falando sobre a rebeldia de Cã. Eu gostaria que você, nesse exato momento, pudesse estar abrindo comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 9. Vamos lá, vamos acompanhar o estudo e a leitura da Palavra de Deus. Gênesis, capítulo número 9, versículo de número 20 ao 27. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-lhe sobre os próprios ombros e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Amém, meus amados? Bom, vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe nessa aula de hoje. Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esta leitura já lida aqui nesse estudo de seminário de autoridade espiritual. Que tudo aquilo que nós venhamos a compartilhar, Senhor, seja pela direção do Senhor. Usa, Deus, teu servo como instrumento e canal para o enriquecimento e aprendizado de cada irmão que estará acompanhando esse estudo. E assim nós te louvamos e todos digam amém. O fracasso na autoridade concedida é um teste para a obediência. No jardim do Éden, Adão fracassou. Na vinha, Noé também foi derrotado. Mas graças à justiça desse homem, Deus salvou a sua família. No plano de Deus, Noé era o cabeça da família. Deus colocou toda a família sob a autoridade de Noé, bem como todo o mundo daquele tempo. Bom, no que se refere à conduta de Noé, é claro que ele estava errado. Não deveria ter se embriagado. Mas Cã fracassou ao não reconhecer a dignidade da autoridade. É aquilo, meu irmão. Você não pode expor a nudez do seu líder. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos de vida cristã é o quê? Não falar mal de autoridade, não expor a nudez da liderança. Mesmo que eu tenha o conhecimento, mesmo que tenha chegado a mim alguma informação que possa estar sendo contra a minha autoridade, o meu papel não é expor a nudez, mas sim interceder ao Senhor. Porque quem trata com a liderança é Deus, porque foi Deus que colocou aquela liderança. Então, o nosso papel como cristão é entender esse princípio, esse principal valor. Não expor a nudez, mesmo que o líder esteja, sabe, talvez no momento, de repente, pode ter acontecido alguma coisa, pode ter cometido um erro, porque quem é que não erra, né? Nós muitas das vezes falamos coisas que muitas das vezes vem de uma mente, e às vezes você está passando por uma dificuldade, e às vezes a pessoa julga por aquela palavra antes mesmo de estar intercedendo. Então a gente vê aqui que Noé, ele estava errado, ele não estava certo em ter se embriagado, né? Não estava certo de maneira alguma, mas não deveria, né? A gente vê que Cã, ele fracassou quando ele expôs a nudez do seu pai. Isso é que nós temos que ter todo o cuidado, né? Toda vez que você perceber que a sua liderança está cometendo algum erro, está agindo de uma forma que não é de uma conduta correta, o que você tem que fazer? Comece a orar, irmão. Comece a jejuar por ele, comece a ser o intercessor do seu líder, né? Por mais que você possa, de repente, chegar e conversar com ele. Olha,
talvez você não foi feliz com aquela palavra, com aquela atitude, vá até seu líder, né? É melhor do que você ir fermentando, falando para um, para outro, passando a nudez adiante. A melhor coisa que tem é você ser amigo do seu líder. Porque quando você é amigo do seu líder, você não expõe ele. Você conversa, você tem um diálogo com ele. E com certeza ele vai entender, né, o seu erro, porque você orientou. É como a gente vê quando Davi pecou e o profeta Natan orientou Davi. É da mesma forma que nós temos que agir. Mais à frente a gente vê aqui, isso é o mesmo que dizer que aquele que não se sujeita à autoridade venha ser escravo daquele que obedece à autoridade. O que nós vimos aqui? Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. Olha o erro, olha como uma pessoa que comete um erro de estar expondo a autoridade, qual é o resultado disso? Ele passa a ser escravo. Escravo de quem? Do inimigo, irmão. Porque essa pessoa passa a não ser uma pessoa confiável, passa a não ser uma pessoa amiga, né? Porque a liderança, né? Ele pode ter seus erros, mas ele vai ver os seus liderados, quem está com ele nos momentos mais difíceis, até nos momentos de erro. Qual o treinador que de repente num resultado de futebol, vou te dar um exemplo aqui, que na hora que vai mexer no momento do intervalo, troca um jogador e coloca um outro jogador ali, tira um e aquele jogador não deu certo e acaba que o time perde e ele toma uma derrota e se a equipe não apoiar na próxima vez que for ao jogo, isso vai talvez levar a um fracasso, os torcedores vão pedir a cabeça do treinador, o presidente vai mandar embora. Então o que a gente vê? A mesma coisa é aqui. Então quando nós expomos a nudez da nossa liderança, nós corremos um sério risco de sermos escravos principalmente do diabo, porque o diabo ele vai estar sempre nos usando para fazermos a marionete dele. Ele vai estar sempre apropriando das nossas vidas para nos usar contra a liderança. Então, muito cuidado, irmão. Nunca fale mal da sua liderança. Você chegue, converse com ele, seja amigo. Eu tenho certeza que o seu líder vai entender uma instrução, uma orientação, porque a crítica pode ser construtiva e destrutiva. E um líder que entende que a crítica é construtiva quando aquela pessoa é um amigo, é um parceiro. Ele não está ali somente para apontar, para, aproveitar uma falha. Você vê que como está vivendo hoje o nosso Estado, o nosso governo, né? Muitos estão lá esperando uma frase do nosso presidente que seja errada. E aproveitam daquela frase para expor a nudez, para mostrar fragilidade. Então, isso é o momento que a gente vê de oposição. Na vida cristã, nós não podemos ser oposição, nós temos que ser unidade. No reino de Deus não existe oposição, não tem lugar para uma oposição. Satanás, ele era um anjo, né, que caiu, por quê? Porque ele queria fazer oposição com Deus, ele queria competir com Deus. Então nós não podemos deixar que essas atitudes possam estar crescendo dentro de nós. Então cuidado, meu irmão. Outra coisa que a gente vê é que ninguém pode servi-lo em espírito de transgressão. Eu não posso servir a Deus transgredindo esse princípio. Eu não posso dizer que estou indo, fazendo a vontade de Deus, se eu sou uma pessoa que fico procurando falha do meu líder, fico apontando os erros do meu líder, fica procurando, porque é aquela coisa, ele diz que é certo, que ele não erra, uma hora ele vai errar, e a pessoa tem prazer quando o líder comete um pequeno erro, seja na fala, seja talvez num comportamento, porque tem a linguagem corporal, às vezes, quando ele dá um sorriso, dá um gesto, a pessoa fica logo procurando o tempo todo, sabe? Aquela pessoa está armada, ela está ali o tempo todo esperando uma ocasião. Era dessa maneira que faziam com Jesus, os fariseus, os saduceus, né? Aqueles homens ficavam o tempo todo procurando uma ocasião para falar mal de Jesus. Terceiro ponto que eu vejo nesse aqui é o fogo estranho oferecido por Nabade e Abiú.
Livro de Levítico, capítulo número 10, de 1 ao 2, diz assim: Nadab e Abiú, filho de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Porque Nadab e Abiú foram consumidos. Como é grave a história de Nadab e Abiú. Serviram como sacerdotes, não porque fosse pessoalmente justo, mas porque pertenciam à família de Deus que tinha escolhido. Deus estabeleceu Arão como sacerdote e esse foi ungido. Assim, Arão em todas as questões relacionadas com o culto era o chefe. Seus filhos eram simples ajudantes, servindo no altar em obediência a Arão. Deus jamais teve a intenção de permitir que os filhos de Arão servissem independentemente. Por isso os colocou sob a autoridade de Arão. 12 vezes Arão e seus filhos são mencionados em Levítico 8. No capítulo seguinte, encontramos Arão oferecendo sacrifício com seus filhos ao lado. Se Arão nada fizesse, seus filhos também nada deveriam fazer. Tudo começou com Arão, não com seus filhos. Se os filhos se aventurassem a oferecer sacrifício, estariam oferecendo fogo estranho. Isso, entretanto, foi exatamente o que Nadab e Abiú, filho de Arão, fizeram. Acharam que poderiam oferecer sacrifício por si mesmo e os ofereceram sem a ordem de Arão. O sentido de fogo estranho é servir sem uma ordem, é servir sem obedecer à autoridade. O que é isso, meu irmão? É a pessoa tomar uma atitude sem antes consultar a liderança, sem antes perguntar ao líder se o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Você vê que na palavra do Senhor, os discípulos, os discípulos de Eliseu chegaram até Eliseu e perguntaram, deram uma sugestão: Eliseu, o lugar em que nós estamos é estreito, precisamos ampliar este lugar, então deixa-nos ir pegar lenha. E Eliseu disse: vai, não, vem conosco. Olha só a unidade, o princípio de estar sempre junto. Tem pessoas que não gostam de fazer as coisas com o líder, com o pastor. Pastor, porque o pastor sabe como é que é, né? Ele quer sempre do jeito dele, quer sempre fazer da forma dele, o líder quer sempre que seja assim. Por que eu não posso fazer assim? Ei, irmão, cuidado com esse princípio, porque a liderança é que tem a direção vinda de Deus, ele tem um conselho para dar, né? Talvez você pode estar querendo fazer com boas intenções, uma coisa boa, né? Com certeza que vai edificar muito o corpo de Cristo, mas quando você faz isso sem comunicar o seu líder e depois traz pronto, não, porque eu não queria dar trabalho para o senhor, eu vi que o senhor está muito ocupado, o senhor tem muitas tarefas, então eu já fiz e já está pronto. Espera aí, não é bem assim. Tudo que deve ser feito deve ser comunicado à liderança. Não se pode tomar uma decisão, ou uma outra decisão que já tinha sido tomada, com um espírito independente. A gente vê aqui que Nadab e Abiú tinham um espírito de independente. Eles não queriam depender de lideranças. Eles queriam fazer do jeito deles, da forma deles, na hora que eles queriam. Muitas pessoas cometem esses erros até os dias de hoje. Elas não querem fazer aquilo que o líder determina. Se o líder falou para elas fazerem, elas não fazem. Enquanto eles não conseguem fazer do jeito deles, eles não estão satisfeitos e acham que podem competir com uma liderança, acham que pode medir força com o líder. Não tem como medir força com o líder, porque todas as vezes que você tenta fazer isso, você não está medindo força com o líder, um homem, mas sim com o próprio Deus. E aí você vai lá, você de repente está lá fazendo aquele culto, né? Estou fazendo um culto aqui em casa, convidei todo mundo e o seu líder não está sabendo. E esse culto que você está fazendo é um culto de fogo estranho. Aquela reunião que você está fazendo, está juntando os irmãos lá para fazer um louvor e o seu líder não está sabendo, tudo que está sendo feito ali é um fogo estranho. Deus não recebe. Então preste atenção, meu amado, cuidado, porque às vezes está achando que Deus está recebendo, Deus não está recebendo. Por quê, pastor? Porque você está fazendo escondido da sua liderança, tomando uma atitude fora do seu líder, não se reporta ao líder, né? E aí você passa a ter um espírito independente e aí comete um pecado. E esse pecado, irmão, vai te deixar você mal com Deus.
Tinham visto seu pai oferecendo sacrifício e parecia muito simples para eles. Assim presumiram que podiam fazer a mesma coisa. Não é porque o seu líder faz que você tem que fazer, não, irmão. Você tem que perguntar: posso fazer? O que o senhor acha? Olha, o senhor não vai vir, então o que eu devo fazer? Aí a pessoa se aproveita, que de repente, vamos dizer que você está numa escala lá no seu departamento, no seu setor, seja qual é que seja na sua igreja, né, qual a função que você está fazendo, mas o seu líder diz assim: olha, irmão, deu um problema aqui no meu trabalho, aqui em casa, eu não vou poder estar com os irmãos, mas vocês podem dar continuidade à reunião, os ensaios. Aí a pessoa, vou delegar alguém aqui para ficar no meu lugar me representando. Aí esse momento a pessoa simplesmente faz o que ele quer. Opa, eu sempre queria ter essa oportunidade, porque o que o líder faz eu não concordo, então vou fazer do meu jeito, vou fazer assim, gente, vamos fazer assim. Mas espera aí, não era assim que o líder... Não, mas esse jeito, não fazer do meu jeito aqui que vai dar certo. Não, mesmo que o seu líder não esteja presente, e ele delegou você estar no lugar dele, substituindo ele, o que eu tenho que fazer é dar continuidade ao que já estava sendo feito. Eu não posso nem mudar, e se eu tiver que mudar, eu tenho que ligar para o meu líder, eu tenho que ter uma comunicação com ele, perguntar: posso fazer assim? Pode ser desse jeito? Se ele falar ok, se ele falar não, continue fazendo como já foi dadas as orientações. E o que eu tenho que fazer? Obedecer. O culto é iniciado por Deus. Se acontecer de nosso culto ou serviço tornar-se cada vez mais sem vida, é sinal de que é tempo de pedir a Deus que nos ilumine para vermos se estamos servindo no verdadeiro princípio do serviço ou de acordo com o princípio do fogo estranho. É aquela coisa, irmão. Às vezes parece que o céu nunca chega aqui na terra. Há uma grande barreira. Os cultos parecem que estão amarrados. A gente não sente a presença de Deus. Os ensaios parece que só tem confusão, discórdia, reuniões que nunca se entendem. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas estão querendo fazer do jeito delas. É o princípio do espírito independente. E aí quando se junta com os outros irmãos e que a liderança está ali dando a orientação, ela não está ali de coração para servir. E aí aquela coisa que está sendo feita ali não é recebida por Deus, é um fogo estranho. Aquele trabalho se torna cansativo. A gente sai pior do que nós chegamos, porque tem pessoas que só querem fazer do jeito delas, não querem serem direcionadas. Ele não sabe, eu sei. Não, nós não estamos discutindo quem sabe ou quem não sabe. Nós estamos falando aqui sobre quem tem autoridade. Pastor, mas eu tenho mais qualificação, eu estou mais preparada, eu estudei, eu me formei, e o líder, muitas das vezes, ele nem fez nada que eu fiz, do que eu faço. Ele foi levantado para estar naquele lugar. Independente se ele tem menos qualificações do que você, o que você tem que fazer é obedecer. Senão, é fogo estranho. A obra de Deus é a coordenação da autoridade. Nadab e Abiú trabalharam separados de Arão. Olha aí, meu irmão. Observa que nós estamos vivendo uma época de modernidade. Muitos grupos estão sendo realizados, feitos pelos pastores da igreja, líderes de departamentos, e sempre tem um grupo geral que é da igreja, em que o pastor sênior, ele tem sempre uma palavra de instrução. Quantas pessoas, elas não fazem parte desse grupo e não justifica: pastor, é porque meu celular ele está sobrecarregado, é porque é muita informação. Irmão, será que isso é uma verdade? Será que o celular e os aplicativos não têm recurso de você bloquear as imagens, os vídeos? Será que você não tem o poder do seu celular de excluir as imagens e as fotos e os vídeos e mensagens que são lançadas no seu celular? Mas é mais fácil você sair do grupo da igreja. Você próprio está saindo de um grupo, de uma igreja, de um corpo onde as pessoas são diferentes, pensam diferente, agem diferente, mas nós somos um corpo. O braço, ele precisa que os dedos e as mãos funcionem. A cabeça precisa que o nosso pé nos conduza. Não posso eu sair fora disso. E a gente está observando que isso está acontecendo muito, irmãos. Muitas pessoas
Elas estão, sabe, se afastando. A gente vê isso aqui, eles não andavam juntos, andavam separados de Adão. Quantas pessoas que não estão recebendo as informações do pastor, por quê? Da liderança, porque não quero fazer parte do grupo não, estou saindo. E sai do grupo. Hoje nós estamos fazendo os cultos, nós estamos vivendo num período hoje, nós estamos em abril de 2020. Exatamente, abril de 2020. Nós estamos vivendo um momento em que o nosso país e o mundo todo está confinado, está em quarentena pelo vírus do coronavírus. Então, meu irmão, hoje nós estamos se comunicando aonde? Nas redes sociais, nos grupos, grupo de departamentos, grupo da igreja. É lá que nós estamos tendo comunhão. É a língua virtual. Hoje nós digitamos, nós falamos não com a nossa voz, muitas das vezes, mas aquilo que nós digitamos, os textos que nós escrevemos com os nossos dedos, são a nossa própria voz que está dizendo ali. Então, meu amado, cuidado quando você anda separado do seu líder, quando você não tem prazer de andar com o seu líder, quando você não tem isso dentro de você de caminhar junto. Fazem grupos separados e não convida o pastor, fazem reuniões de oração e nem convida o pastor, não convida o líder do seu setor. Cuidado, porque isso é espírito independente, estão andando separados. Por isso trabalharam independente de Deus. Por isso que eles já trabalhavam separados. O trabalho de Deus deve ser coordenado sob a autoridade delegada pelo Senhor. Então, tudo que nós venhamos a fazer na vida espiritual, que estamos relacionados a uma igreja, tem que passar pelo pastor, presidente, pela liderança daquela igreja, pelo seu líder de departamento. Nadab e Abiú serviram de exemplo sobre pessoas que agiam de espírito independente. Observe também no Novo Testamento como Barnabé e Paulo e Timóteo, Pedro e Marcos trabalharam juntos. Isso faz parte. Né? Uns eram os responsáveis enquanto os outros ajudaram. Então, meu irmão, uns ajudam, outros estão em linha de frente. O que não pode é um se separar. Nós estamos vivendo uma época em que cada um está agindo por conta própria. Aquele que desordenadamente levanta a cabeça e age independente está sendo rebelde, o que resulta em morte. Quem tenta servir sem primeiro entrar em contato com a autoridade está oferecendo fogo estranho. Que isso, pastor? É verdade. É o que está aqui no livro, está escrito aqui no livro e nós estamos falando, estamos dando as orientações. Porque a pessoa que quer servir sem entrar em contato com a sua liderança, sem estar, fazendo feedback. E aí, pastor? Pô, o que isso acha? Vamos orar junto? Pô, estamos dando aqui, fazendo isso. Mas tem pessoas, o medo a se falar com o pastor, ele não vai aceitar, ele não vai deixar de fazer, então é melhor de fazer, porque, aquela coisa, o medo do não faz com que a pessoa tenha um espírito independente, porque o não de uma autoridade é um sim de Deus. Então isso que nós temos que entender, porque nós estamos sendo guiados e orientados por uma liderança pela qual o Senhor colocou ali. Qualquer um que diga, se ele pode, eu também posso, vive um estado de rebeldia. Porque tudo tem que ser com o pastor, porque tudo tem que ser com o líder. Se ele pode, nós também podemos. Ei, não pense assim. Não haja dessa maneira. Porque esse foi o princípio de rebeldia de Nadab e Abiú. Porque se ele pode, eu também posso. Além de Deus ter o cuidado de fornecer o fogo, ele também tem o cuidado de observar a natureza do fogo. A rebeldia muda a natureza do fogo. Tudo que não fosse ordenado por Jeová, nem por Arão, era um fogo estranho. Então, tudo que nós fazemos tem que ser direcionado pela liderança. Aquilo que é feito sem ter a liderança, dado o aval, ter uma comunicação, isso é fogo estranho. Mesmo que vocês tenham, pastor, mas eu estou orando, é oração, mas é fogo estranho, Deus não recebe. Por quê, pastor? Porque nós fomos fazer um culto lá, chamamos os irmãos, mas você convidou o seu líder, você passou para a sua liderança que você ia fazer isso. Mas qual o problema, pastor? Por quê? Qual o problema? Só ele que pode? Não, nós não estamos falando que você não pode, nós estamos dizendo que você tem que comunicar.
Você tem que se reportar à sua liderança. A coordenação é uma regra. O indivíduo não é a unidade. Nadab e Abiú estavam fora da coordenação com Arão. Portanto, estavam fora da coordenação com Deus. Não deveriam ter deixado Arão para servir independentemente. Quem desobedece à autoridade deveria ser consumido pelo fogo diante de Deus. Embora Arão não tivesse consciência da seriedade desse assunto, Moisés percebeu a gravidade da rebeldia contra a autoridade de Deus. Hoje, muitos estão tentando servir a Deus independentemente. Jamais se colocaram sob a autoridade delegada e, desse modo, inconscientemente pecam contra a autoridade de Deus. Olha que frase. Muitos estão tentando servir a Deus independentemente. Sabe aquela coisa? Os crentes em casa, não precisam ir para a igreja, os desigrejados. Tem pessoas que, sabe, não querem fazer parte de nenhum departamento. Sabe? Eu faço a obra de Deus, estou fazendo a obra de Deus. Eu conheci uma pessoa que ela falava assim para mim: pastor, eu estou indo nos hospitais, estou evangelizando. Eu falei: irmã, peraí, já tem um pastor que todo domingo ele vai nos hospitais. Você vai junto com ele. Não, pastor, eu não gosto de estar junto com ninguém, eu gosto de fazer a obra sozinho, porque chega lá, ele fica dizendo que eu tenho que fazer, e eu não gosto que me diga que eu tenho que fazer, porque eu sirvo a Deus, então ele vai para um hospital, eu vou para o outro. Isso é unidade? Não. Isso é espírito independente. Eles agiam independentemente de uma ordem. Então, meu amado, se una, faça, sabe, com que você possa estar, sabe, fazendo o que é certo. Procure estar debaixo da autoridade de Deus. Não age com esse espírito, né? Se está lá, o pastor coloca lá, se o seu líder coloca lá um grupo, vai ter um ensaio, vamos fazer isso. Se unem para fazer. Tem pessoas que vivem medindo força. Não concordo. Porque eu não concordo, eu não vou fazer, também não vou fazer de nem sabe, nem quero nem estar lá. Sabe aquela pessoa? Eu não concordo, então também não vou. Não concordo, também não vou fazer, não vou ajudar. Isso é trabalhar em equipe? Não. Isso é estar sob autoridade? Também não. Isso é agir com espírito independente. E isso é rebeldia contra Deus. Então, meu amado, cuidado. Não peque contra uma autoridade de Deus. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com o que você fala. Cuidado com como você está fazendo. Né? Eu sei que talvez é para o bem, mas por trás disso tem um espírito independente, e aí é fogo estranho. Deus não recebe essas coisas. Você pensa que está lá sacrificando, está fazendo uma ação boa, mas não foi passado para o seu líder. A sua liderança não está ciente do que você está fazendo. Isso é rebeldia. Meu amado, minha irmã, nós estaremos terminando por hoje essa lição. A gente não terminamos a lição 3, que é uma lição muito grande. Nós vamos estar voltando no outro dia, para nós darmos continuidade a esse assunto no capítulo número 3. Eu espero que você tenha aprendido com essa lição e que você possa colocar em prática na sua vida. Vamos orar e pedir a Deus que o Senhor venha nos abençoar. Pai amado, muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que nós estudamos nessa lição no capítulo número 3. Sabemos que não concluímos todo o capítulo, mas, ó Deus, é uma lição que tem muita riqueza para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a não cometermos os mesmos erros que Nadab e Abiú. Que nós possamos estarmos diante do Senhor com retidão e pureza de coração. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos, cada pessoa que está estudando esse livro, está participando desse seminário de autoridade espiritual. Que haja um crescimento na vida de cada um. Esta é a oração que eu faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, e até a próxima aula.